Olá, Camargo Lopes, farmacêutico aqui com você, e nesse vídeo eu quero trazer para você algumas informações sobre o sarampo, esse assunto que está aí tão em voga hoje em todas as mídias, né? Deu um pouquinho de down nele aí durante a Copa, mas agora o pessoal já está voltando a falar sobre esse assunto. Eu considero isso importantíssimo para você, como profissional de balcão de farmácia. Então eu separei algumas informações que eu considero mais relevantes para te passar, para que você consiga estar por dentro disso e saber também orientar pessoas sobre o sarampo. Por que eu considero que é tão importante você saber informações sobre isso? As pessoas estão cada vez menos informadas no Brasil e a farmácia continua sendo o primeiro contato da pessoa, da população em geral, com o serviço de saúde. E você pode ser um importante agente na saúde de um indivíduo, inclusive até ajudando ela a procurar atendimento médico especializado e triando um determinado caso de sarampo. É claro que você não está habilitado a dar diagnóstico de sarampo, mas você pode sim atuar de forma muito importante, tá? Então por isso que eu considero isso fundamental para você. Então separei aqui alguns pontos e o primeiro ponto é que em 2016 o sarampo foi considerado erradicado no Brasil pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, né? E o que é erradicado? Significa que não havia mais sarampo no Brasil, certo? E a última transmissão dentro do território nacional, que a gente chama de transmissão autóctone, tinha sido lá em 2001, certo? E então a gente já tinha conseguido erradicar a doença. Em 2013 e em 2015, a gente teve alguns surtos no Nordeste, acho que em Pernambuco, se não me engano. Esses casos foram casos importados, não foram transmissão dentro do país. Então isso a gente não pode considerar isso e foi contido, não chegou a uma situação epidêmica, tá? Os viajantes continuam sendo um importante fator de dispersão mundial da doença, eu já vou falar sobre isso também, certo? E no caso do Brasil, esse surto de sarampo, tá? Ele aconteceu por causa desses refugiados venezuelanos. A Venezuela passou por uma situação extrema recentemente, envolvendo a política lá, a política esquerdista, né? O pessoal começou a passar fome e aí eles tiveram que se refugiar no Brasil. E aí eles trouxeram o sarampo de novo para cá. Então são surtos isolados, contidos. É claro que o Brasil está reforçando a sua vacinação, mas no final eu vou falar um pouco sobre isso também, para a gente conter isso. Então vamos falar especificamente sobre o sarampo. O que é o sarampo? Sarampo é uma doença viral, ou seja, causada por um micro-organismo do tipo vírus, tá? As doenças mais comumente conhecidas, principalmente aquelas com as quais a gente lida na farmácia, são bacterianas, né? Na maioria das vezes. O sarampo é causado por um vírus. O sarampo é altamente transmissível. O que significa isso, Camargo? Significa que ele passa muito facilmente de uma pessoa para outra. Como? Através da fala, né? As partículas do vírus, elas se espalham pelo ar. Então, através da fala, através do contato seu com gotículas de saliva da pessoa, através de tosse e espirro, e também de uma forma imperceptível. Por exemplo, se você tiver contato com secreções nasais e orais da pessoa que está com sarampo naquele momento, você pode se infectar, tá? É uma coisa importante também a se saber disso. O que mais que eu separei aqui para te falar? O sarampo ele acomete pessoas de diferentes idades, principalmente crianças menores de 5 anos. Ele é mais grave em crianças abaixo de 1 ano, mas ele afeta principalmente crianças até 5 anos, mas também pode afetar adolescentes, pode afetar adultos também. Que tipo de pessoa que é mais suscetível
a infecção pelo vírus do sarampo? Pessoas desnutridas, tá? Porque isso também acomete o bom funcionamento do sistema de defesa, e pessoas imunodeprimidas. Como saber se uma pessoa é imunodeprimida? Pessoas geralmente que são HIV positivo, são pessoas mais suscetíveis. Pessoas que estão constantemente com herpes, constantemente contraindo viroses, são pessoas mais suscetíveis também a contrair esse tipo de doença, tá? O sarampo ele pode ter complicações graves e potencialmente fatais. Como existe um comprometimento do sistema imunológico na pessoa que está com sarampo, bactérias podem se aproveitar disso e aí a pessoa tem infecções secundárias, tá? E esse é o grande risco de complicação no sarampo. A pessoa ter uma infecção secundária, geralmente por uma bactéria, tá? E isso levar ela a ter uma sequela e provavelmente e possivelmente até levar ela a óbito por causa dessa infecção secundária. Tá, mas vamos lá, o que a gente tem que falar agora, que é muito importante para você saber sobre o sarampo, os sinais e sintomas, tá? Vamos fazer já um paralelozinho aí. Sinal, aquilo que você consegue perceber mesmo se a pessoa estiver inconsciente. Sintoma, aquilo que a pessoa diz sentir, aquilo que a pessoa relata estar sentindo. Então, quais são os sinais e sintomas da infecção por sarampo? Febre, tá? Principalmente febre acima de 38 graus e meio, certo? Dor de cabeça, tá? Dor de cabeça forte. Conjuntivite, a conjuntiva é uma membranazinha que reveste a parte interna da pálpebra e a esclera. Então, essa inflamação da conjuntiva, tosse e manchas vermelhas. Essas manchas vermelhas é que está o grande pulo do gato para você poder ajudar uma pessoa que está apresentando isso. Esses sintomas eles são muito comuns, né? Eles são muito inespecíficos. Várias outras doenças podem apresentar isso também. Inclusive, tudo bem que a gente não está na época disso, mas inclusive aquele paralelo ali entre chikungunya e zika vírus, tá? Esses sintomas eles confundem. Então, esse sinal do sarampo ele é diferencial no diagnóstico. Essas manchas vermelhas elas começam a aparecer no rosto, atrás das orelhas, e aí elas vão se espalhando pelo corpo, e à medida que elas se espalham, os sintomas também de febre, dor, eles também aumentam de intensidade. Então, esse é um fator bem diferencial, tá? Então, deixa eu ver aqui o que eu já falei para vocês aqui, que eu já nem estou acompanhando mais minha colinha que eu fiz aqui. Já falei sobre os sinais e sintomas, tá? Então, no começo, como é que é a evolução? A pessoa começa com febre e dor de cabeça. Depois vem a tosse e a conjuntivite, e aí no segundo ao quarto dia, essas manchas vermelhas aparecem. Então, se a pessoa te procurar na farmácia com esses sinais e sintomas, se ela não for vacinada, tá? Se ela não tiver certeza que ela foi vacinada, indique fortemente que essa pessoa procure atendimento médico, tá bom? Vamos falar sobre a questão da vacina. Como é que eu sei se eu estou protegido contra sarampo ou não? Se eu tiver tomado pelo menos 2 doses da vacina contra sarampo na minha vida. Geralmente, as criancinhas entre 1 e 5 anos já tomaram essas 2 doses, né? Que é a SCR, né? Sarampo, cachumba e rubéola. Então, nessa etapa aí, geralmente as crianças já tomaram essa vacina. Se a mãe da criança não tem certeza que ela é vacinada, perdeu o cartãozinho por algum motivo, não tem certeza, pelo amor de Deus, leva essa criança para se vacinar de novo, porque sarampo mata principalmente em crianças. E a gente sabe que a condição de nutrição das crianças no nosso Brasil, no nosso país, é precária. O pessoal falou aí que os governos passados erradicaram a fome. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Não quero entrar nesse mérito político também. Crianças mais velhas e adolescentes que também não têm certeza que se vacinaram, devem se vacinar de novo. Como é que
que acontece essa vacinação? A gente tem que ter certeza se a gente tomou pelo menos 2 doses na vida, com pelo menos 30 dias de intervalo entre elas. Então, adultos até 29 anos não tem certeza se vacinou, vai lá e se vacina de novo. Principalmente vocês e nós, né? Eu tenho certeza que eu tenho essas 2 doses já. Mas se você não tem certeza, se vacina novamente. Beleza? Não dá esse mole, não. Pessoas acima de 30 anos até 49 anos precisam de apenas 1 dose da vacina. Agora presta muita atenção nisso que eu vou te falar. Se a pessoa tem certeza que já teve sarampo na infância, aí ela não precisa se vacinar de novo. Por quê? O vírus do sarampo, ele sofre pouca mutação, né? A gente poderia falar que ele sofre até nenhuma mutação, mas nenhum é um termo muito arriscado. Mas a retórica dele, a retórica microbiológica dele, o histórico desse vírus, não é de se mutar com muita frequência. Então ele sofre pouquíssima mutação. Então quem já teve sarampo na infância está automaticamente imunizado, não precisa se vacinar de novo. Agora quem não tem certeza que já é vacinado, aí sim tem que tomar essa vacina de novo, tá? Porque a gente não sabe as reais proporções disso. Apesar do sarampo ser uma doença de notificação compulsória, é obrigatório o profissional que atendeu ali, fez o diagnóstico da doença, notificar isso lá no sistema do SUS lá, tá? Tratamento do sarampo. Como que é feito o tratamento do sarampo? O tratamento ele é feito tratando-se apenas dos sinais e sintomas, aliviando a febre, a dor, né? Até que a doença regrida. Em casos de pessoas imunocomprometidas, essas criancinhas, pessoas que... outra coisa muito importante que eu acabei de lembrar aqui. Pessoas com doenças autoimunes que fazem uso de corticoides. O corticoide ele é imunossupressor, ou seja, ele barra a resposta do sistema de defesa. Então essas pessoas também têm que se vacinar se não tiver sido vacinada já, tá? Então voltando lá no tratamento, o tratamento do sarampo ele é feito dessa forma. Às vezes a pessoa trata até em casa mesmo. Em alguns casos mais específicos e mais graves, esse tratamento tem que ser feito em nível hospitalar. Até pelo risco de infecções secundárias. E se o paciente apresentar infecção secundária, ele vai ter que ser internado, tomar antibiótico por via endovenosa, até que a doença regrida e ele atinja uma condição de alta, né? Que ele possa voltar para casa. Tá bom? Então eu acho que basicamente é isso, são as informações vitais e fundamentais que você como profissional de balcão de farmácia tem que saber sobre o sarampo, beleza? Dá um likezinho nesse vídeo aqui para mim, curte ele aí, marca os seus amigos de farmácia e compartilhe esse vídeo também, porque essas informações são muito importantes. Você acha que não, mas talvez você pode estar ajudando a salvar vidas compartilhando esse vídeo. Aqui em cima ou aqui embaixo tem o link para você se cadastrar na minha lista de contatos e receber todo o material que eu publico. Beleza? Eu sou Camargo Lopes, farmacêutico, vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau!